Caros cidadãos e camaradas de Roma, eu sou seu imperador e, como tal, eu quero declarar que hoje é um dia muito peculiar. Hoje eu declaro que teremos um episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Pero também reconhecer que a Itália é tetra, mas jamais será penta. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o nosso 12º episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E comigo hoje, ele, o meu tetrarca, César Casolari. Bom dia, César, como vai? Bom dia, Bruno, salve galera. Estamos aqui prontos para participar de mais um episódio. Hoje estamos aqui com um coro reduzido, mas vamos tentar fazer o melhor aí para ser um episódio bem legal, pessoal. Boa, valeu César, né? Hoje a gente teve um probleminha de agenda aqui, estamos só nós dois, mas vamos, que temos muita coisa para falar. A ideia aqui é a gente dar um resumo aí desses últimos 50 anos, desse último século aí, dessa transição da República para o Império, né? Tocar um pouco mais num personagem super importante, mas que dentro do podcast ali não tem a relevância e a importância que teve historicamente, que é o Marco Túlio Cícero. Então a gente vai dar um foco nele melhor aqui também, pegar um gancho, falar de umas mulheres que também não tem muita voz na nossa narrativa, na história romana como um todo, mas a gente vai ver aqui que elas também estavam atuantes e merecem o seu destaque. Beleza, pessoal? Vamos entrar. César, você quer abrir as honras aí, começar a colocar o nosso público aí, em que ano estamos, o que vamos falar? Vamos lá. A nossa ideia era fazer como esse século, né, do ano ali 100 até onde a gente está agora no podcast, que é no ano 43 a.C., aconteceu muita coisa, né? Assim, a República Romana vinha relativamente bem, né? Desde o ano acho, 510 por ali, quando teve o último rei, e era uma república, aquele esquema de senado, 2 cônsuls todo ano, né? Com todos os tropeços aí que tem a história, a república estava caminhando viva, né? Acho que depois um pouquinho ali da Guerra Púnica, talvez, que o Roma se viu com muito dinheiro, com aquela questão dos soldados que queriam a remuneração, que ficou faltando, deu uma crise de alimento, tinha muita gente rica, muito dinheiro, pouca distribuição, o pessoal começou a ficar meio assim, e a partir dali, a introdução também do povo na política e tal, começou a girar uma roda de um jeito um pouco diferente, né? Tem muita questão pra gente discutir, nunca dá tempo, mas tem a questão dos generais romanos também terem ganhado uma importância muito maior do que eles tinham, né? Antes da guerra, principalmente com Cartago, com o nosso amigo cabeludo, o Cipião africano. Isso, o Cipião africano, que desafiou a República, né? Desafiou o Senado não queria dar o que ele queria e tal. E chegamos ali no ano mais ou menos 100 e poucos, e a partir dali, bicho começa a pegar, né? Basicamente, assim. Começa o Mário aparece na história, vira cônsul mais de uma vez, chega até, né, 7 vezes cônsul, eleito cônsul, e todas aquelas bases da República começam pouco a pouco a ruir, né? Cada personagem que vai aparecendo vai tirando um pouquinho daquilo que foi a base de sustentação da República durante esse período. Sim, ajudar a dar um contexto aí, né? Mas quem ouve o podcast desde o começo, como o César muito bem colocou, começa Roma sendo um reinado, né? Passa por 7 reis, vira uma república, e as instituições da república funcionam muito bem, Senado, Assembleia Popular, 2 cônsules por ano, para poder nunca concentrar na mão muito de ninguém.
Jerusalém, e a República começa a expandir. Antigamente, né, também o exército era formado só por cidadão romano, que tinha posse, então, e as brigas eram mais regionais, mas conforme Roma engloba ali toda a Península Itálica e começa a ter adversário fora dali, né, primeiro com os cartagineses, aí na Primeira e na Segunda Guerra Púnica, depois com os gregos, com os gauleses, com os ibéricos. Então, nessa fase onde Roma passa a controlar várias províncias em vários lugares, as instituições começam a não funcionar como deveriam, né? E mesmo o exército tem que passar por reformas. Como é que, quando você está tendo guerra na Península Ibérica, na Itália, na Grécia, no norte da África ao mesmo tempo, fica difícil você fazer um exército só com romano que tinha propriedade. Então começa a cada vez mais mudar o sistema de recrutamento também, abrindo cada vez mais brecha para o povão inca, primeiramente o romano, e depois para o povão itálico como um todo. E aí vamos passando pelas reformas, mas como o César colocou, essas instituições param de atender os anseios da República. A República foi primeiramente estabelecida para controlar uma cidade-estado. Então, os cidadãos que tinham posse, os cidadãos que tinham uma condição, podiam votar, podiam participar do exército e podiam controlar a vida da cidade, que refletia os anseios dessa classe aí. Mas conforme a República foi expandindo, chegam centenas de milhares de escravos aí, tomam conta da mão de obra produtiva, deixando muitos cidadãos que eram da classe trabalhadora muito mais empobrecidos, controlar, apesar de ser república, mas a gente já pode dizer que é um império multiétnico, né, com várias diferenças também culturais entre eles, linguísticas, começa a não responder. E um império tão extenso, com tantas fronteiras, também começa a encontrar muitos inimigos ao mesmo tempo, e vai forçando a República a ir se mudando, mas ela vai na marra, né? Ela não vai no suave aí. E aí acho que um ponto que culmina aí, você pontuou bem, mas quando Roma destrói Cartago, né, na Terceira Guerra Púnica, também destrói a cidade de Coríntios, na Grécia, ali no mesmo ano, um ano bem simbólico, onde o mundo grego passa a ser realmente tão 100% absorvido e pacificado pelos romanos, e o mundo cartaginês também, né, com a destruição de Cartago, agora todas as forças romanas têm um poder para contestá-las de volta, né, porque antes o pessoal, a elite desses lugares aí do mundo cartaginês também, ora estava mais aliada com os romanos, ora se virava, voltava para os cartagineses, agora não tem mais Cartago para voltar. E aí, como você bem pontuou também, apesar dessa expansão aí, a concentração de renda aumenta vertiginosamente, né? O império mais rico aí do mundo antigo tem uns cidadãos extremamente paupérrimos. Mas ninguém me reconhece como grande cidadão. É cidadão, é cidadão, é cidadão. E uma elite ali, aquele 1% controlando basicamente tudo. E o que vai tendo vários problemas, né? Aí aparecem os irmãos Graco, o primeiro triunvirato. Isso é tudo uma forma também de ir reformando o Estado e trazendo as camadas populares e o resto dos cidadãos ali, italianos, itálicos como um todo. Então, é no meio dessa panela de pressão aí que em 106 a.C. nasce o nosso Marcos Túlio Cícero. Quer começar a dar uma introdução nele aí, César? Vamos lá, Bruno. Cara, então, exatamente. Ele nasce no ano de 106 e no ano de 107 é o primeiro consulado do Mário. Então ele já nasceu num começo de época bem turbulento, né? O Mário foi um general, né, e político romano ali desse período que... Tio do nosso Júlio César, tio do Júlio César, que teve uma rivalidade muito grande com o Sula, que lá na frente foi um ditador de Roma, né? O primeiro ditador e o primeiro a baixar as proscrições, né? Já teve outros ditadores na história romana. Ele foi o primeiro ditador perpétuo. E ele foi o primeiro a baixar as proscrições, né? Que é uma lista de perseguidos pelo próprio Estado romano, que ele usou justamente para se vingar do Mário, que tinha perseguido os inimigos, os amigos do Sula, né? Os inimigos do Mário, há uns anos atrás. Mas o Mário foi um grande general também, muito astuto. Ele fez uma grande reforma, né, Bruno, no exército romano também, que você pontuou muito bem. Eu lembro que tem claramente esse episódio na minha cabeça. Então
Mário reforma o exército romano, transforma nesses impérios imperiais aí, que quando a gente vê na televisão alguma coisa, a gente lembra aqueles soldados todos com uma armadura igual, né, com aquele escudão vermelho, espadinha. Esse exército é o exército das reformas de Mário, aí que vai ficar aquilo mais como, né, exército imperial, mas... E o Sulla, que ele reforma, depois que ele vira o ditador perpétuo, né, ele reforma a República Romana, ele passa várias leis para estabilizar, para evoluir, e depois ele até, apesar de ser considerado ditador perpétuo, ele arruma um rabo de saia lá, passa essas reformas políticas todas na marra, né, colocando quando que um político podia ascender a cada cargo, ter um corsus honorum muito bem estabelecido, isso que já tinha, né, mas escrito em pedra, realmente, quando cada um podia ter caridade, o que você precisava ter para ter feito para poder concorrer a um cargo, então colocando imposições, né, de idade, de outros cargos magistrados que você tem que ter tido para poder assumir outros, e mais uma série de coisas que ele achava que com as reformas que ele tinha feito, ele conseguiria, como posso dizer assim, modernizar a República para atender ao que a máquina romana estava exigindo na época. A gente vai ver que não deu muito certo, né? A República já ainda está em vias de se autodestruir aí. Mas só essa correção aí, não quis atrapalhar seu raciocínio. O Mário reformou o exército, o Sulla deu uma reformada mais no Estado. E essa rivalidade deles meio que começou na Guerra Jugurtiana, né? Que o Sulla era um soldado do exército do Mário e ele conseguiu ali, por meio de reuniões e tal, fazer com que o Jugurta se rendesse e... Ele e o Sulla. O Sulla, sim. E, só que quando voltaram para Roma, o Mário meio que roubou, né, essa responsabilidade, tomou para ele, falou que ele tinha resolvido a guerra e o Sulla ficou chateado e aí eles meio que se separaram aí e o resto é a própria história, né. Mas voltando lá pro Cícero, ele começou na carreira dele, né, na vida pública dele, né, ele nasceu de uma família, o pai dele era um romano, né, da ordem equestre, né, mas ele nasceu numa cidade, não nasceu em Roma, né, nasceu na Itália, já era parte do Império, né, mas da República, numa cidade a uns 100 quilômetros de Roma. E como ele tinha problema de... O pessoal aqui, quando a gente lê, fala que ele era semi-inválido. Não sei o que significa isso, né, mas ele não tinha, provavelmente, o físico para ser um soldado ou algo do gênero, então, e ele, para não perder esse tempo, né, ele não poderia, ele sabia que ele não ia seguir na carreira militar, ele se voltou para os estudos, né, foi ler grego, foi aprender, ler livros em geral e tal. E com 16 anos, mais ou menos, lá no ano 90 a.C., ele começa na vida pública servindo o Strabo e o Sulla nas guerras sociais, né? As guerras sociais começaram mais ou menos ali em 91 a.C. e um resumo bem rápido foi aquela, justamente o que você citou aí, daquela briga das cidades ali, das regiões próximas de Roma, em querer ter uma participação maior na política, nas decisões e participar, né, de Roma. Isso, os italianos querendo... Os italianos não romanos. Exatamente. Que o Cícero era, por um acaso. Né? E ele serviu, como ele serviu, me parece que foi mais um cargo mais administrativo, de organização, né, e não num fronte de batalha, apesar de que não tem registros disso, então a gente também não pode ficar muito em especulação, né. E em 83 a.C., com mais ou menos 23, 24 anos, ele estreou como advogado em Roma, né? A gente sabe que uma coisa que chamava muito atenção em Roma era, né, ser advogado, participar de julgamentos e tal, porque os julgamentos eram públicos, né? O fórum era aberto e o público, né, as pessoas, os cidadãos lá, iam pro fórum para ouvir os julgamentos, para ouvir a oratória dos advogados, e dali saía muita gente, as pessoas ficavam famosas, como é que a gente pode dizer, eram os influencers da época, né, os youtubers da época. Lá não tinha rede digital, não tinha nem jornal impresso ainda, não tinha TV. O baratinho era ver o que tava pegando, a coluna social, porque era sempre os ricos se processando, né? Exato. Várias tretas, então... E ali você ouvia as fofocas, né? Sabia o que tava acontecendo. Então era mais meio que o centro da vida social dos romanos ali, meio que girava em torno disso. Do fórum e dos banhos, era... Exato. Resumindo, a vida pública era muito pautada nessas duas atividades. Você ouvia no fórum e contava no banho. E também os eventos esportivos, né, de gladiadores, essas festas que tinham, mas era basicamente os 3 eventos ali sociais da época, então... Exato. E a parte dos esportes era que nem hoje, né, o cara que é esporte é a parte mais assim de dar uma relaxada e tal, mas ir no fórum não, aí era ler jornal, era estar inteirado dos acontecimentos e ele, eu consegui puxar um caso dele aqui, que foi o primeiro caso que ele defendeu, que eu achei um caso muito interessante, que da fazenda,
É exatamente da fazenda do Sexto Rócio. O Sexto Rócio foi acusado de matar o próprio pai, né? E em Roma isso era visto como talvez um dos piores crimes que você poderia cometer, porque o pai era o chefe da família, era o condutor da família, ele que, né, era o responsável por levar o nome para as próximas gerações, por ensinar os filhos isso, as tradições romanas e tudo. Tinha uma ligação, né, do pai da família com Júpiter, né, com Deus Júpiter, então, teoricamente, você estaria, né, atentando contra o próprio Deus e tal. Era uma acusação muito, muito pesada, e a pena por esse crime, né, se você fosse condenado por esse crime, era uma pena muito bizarra, que era te meter num saco, junto com um cachorro, uma cobra e mais um bicho, te fechava ali e tacava no rio. Monster Kill. Então, assim, não era uma pena que ninguém queria que enfrentar. Agora, porque coloca cachorro e cobra dentro do saco, eu não consegui descobrir. Talvez na próxima a gente fale sobre isso. Já tem uma razão de ser, né? Exatamente. E o pai do Sexto Rócio, ele tinha uma propriedade muito grande e importante, e esse julgamento ocorreu bem na época das proscrições do Sula. Então, caiu um caso, o Cícero era um advogado jovem, né, assim, início de carreira, recebeu esse caso, hesitou um pouco, né, em assumir ou não, mas acabou sendo convencido. E naquela época, assim, obviamente tinham as leis, né, tinha as jurisprudências da vida e tal, mas o que fazia diferença no julgamento era a oratória do advogado, né, era a forma que ele construía o argumento, até a forma como ele atacava o outro advogado, como atacava pessoalmente os acusadores ou o acusado, né, dependendo do lado que ele estava. Então era uma guerra de oratória entre o acusador e o defensor. E nessa guerra, o Cícero se saiu muito bem, né, ele argumentou que o filho do assassinado lá, o Sexto Rócio, como ele era filho, né, do pai dele, ele não tinha por que matar o pai, né, os bens do pai passariam necessariamente para ele eventualmente, né, ele não tinha motivo, né, para acelerar isso ou algo assim. O segundo argumento dele era que ele estava envolvido numa conspiração, né, que outras pessoas mataram o pai dele e acusaram ele para poder ficar com a propriedade dele. E em terceiro lugar, ele citou nominalmente um rapaz chamado Crisógono, que era meio braço direito, né? Ele era um escravo liberto do Sula, que era o ditador na época. Eu não sei se exatamente nessa época ele era ditador, já era o último ano de cônsul dele, né? Que depois ele foi cônsul, depois se aposentou. Mas enfim, ele era o cara que mandava. Foi em 80. 80. Eu acho que era o consulado. Acho que ele foi declarado ditador perpétuo em 82, mas eu não sei se ele já estava como ditador ou se ele estava como cônsul antes de ser declarado. De qualquer forma, era cachorro grande. Era cachorro grande e era o cara que era o responsável. Falava mal dele, até os que, o Sula, ouviu o Sula, ele não gostou, já era faca na caveira. Exatamente. E ele abordou aí o banho de sangue que foi as proscrições do Sula. Pois é, e o nome do pai do Sexto Rócio era provavelmente um dos últimos nomes na lista de proscrição. Só que esse Crisógono, ele era o responsável pelas listas de proscrição. Ele que colocava os nomes, né? O Sula falava, ele ia lá e publicava essa lista. E o Cícero, através da oratória, né? De tudo que da forma como ele pensou o caso, da forma como ele expôs o caso. A eloquência dele, ele conseguiu, né? E usando uma expressão que é famosa até hoje, né? Que é cui bono, né? Quem se beneficia, né? Quem vai se beneficiar desse crime? E ele tentou mostrar que não seria o filho e seria esse Crisógono. E aí a gente não sabe também se isso aconteceu ou se era que o Cícero montou também, assim, não dá pra gente, a fronteira entre a mentira e a verdade ali, ela é uma fronteira muito fluida ali, né? Mas ele disse que o Crisógono botou o nome do pai depois do assassinato pra ele comprar a propriedade do pai via proscrição por um preço muito mais barato e aí vender a propriedade depois com um valor mais caro e dividir com os comparsas dele na conspiração lá, que inclusive eram primos do Sexto Rócio. Enfim, no fim das contas, o Cícero ganhou, né? Ele conseguiu salvar o Sexto Rócio de ser acusado de patricídio e esse Crisógono desapareceu da história. Depois desse julgamento, não se tem mais notícia do cara, nem que morreu, nem que fugiu, nem que continuou lá. Então, o que a gente imagina é que o Sula passou a espada no cara e ficou por isso mesmo. E no ano seguinte, o Cícero... No ano seguinte, não. Logo depois, o Cícero saiu de Roma, né? Um pouco com medo da retaliação. Ficou louco pra ele lá. Ficou pequeno pra ele lá. E esse é um caso, assim, é muito, né? A gente vai ver o Cícero em outras batalhas de eloquência, né? Mais pra frente, mais importantes do que essa. E ele mantém essa característica até o final, assim, de ser muito
eloquente, de falar muito bem, de ter conceitos muito grandes, de saber jogar com o público, né? Assim, ele às vezes ele não necessariamente ganhava o argumento, mas ele conseguia ganhar a plateia, né? Assim, menosprezando o adversário, falando mal do cara mesmo, assim, vai pra um reductio ad hominem, assim, completo, não tem nada, não é que era um orador que ganhava as pessoas no argumento racional, não. Ele era um belíssimo orador de público, né? O público comprava a ideia dele, comprava a tese dele e ele sabia vender muito bem isso. Então, ele até quando ele foge aí depois que ele ganha o caso, mas fica mal aí com a galera do Sula, ele vai pra Grécia lá e aproveita pra estar longe de Roma e estudar ali na academia. Até o maior orador da época ali, que era da Grécia também, ele passa a ser professor do Túlio Cícero, então ele vai aprimorar muita técnica aí. Ele já era muito bom, até que ele ganhou esse caso aí contra uma pessoa que estava no poder, ou que estava quase um julgamento de carta marcada pro cara perder, ele consegue reverter, né, de tão bom que ele era, e agora ele vai pra Grécia aí meio pra ficar longe dos holofotes por enquanto, e aproveita para estudar mais. Ele tem até um livro, acho que chama Da Oratória, alguma coisa assim, não li. Não é um livro muito grande não, mas para quem quer entender de persuasão, essas coisas aí, são um dos melhores livros. Esse é o meu próximo da lista aqui que eu vou ler, esse Da Oratória do Cícero. E ele divide o discurso ali mais ou menos em 4 partes, né? Ele estudou muito, acho que, se não me engano, agora acho que é Aristóteles que escreveu sobre a retórica, né? Que ele ensina a argumentação, como construir um discurso racional e tal. E o Cícero, ele dá um passo adiante aí com esse oratória, né? Ele quebra o discurso em 4 partes. Agora eu esqueci os nomes, eu devia ter trazido isso mais bem preparado. Beleza. Tá sabendo legal. Vou ler, a gente comenta isso no próximo aí. Mas que ele diz que você começa a primeira mensagem de alguma forma que chame a atenção, né, do público. Então você começa dando como posso dizer assim, algum dado, alguma manchete, algum clickbait de notícia hoje ou alguma coisa. Aí você apresenta o seu argumento, né, qual é o ponto que você quer bater ali. Aí o próximo passo é você fortalecer o seu ponto argumentando, aí ou dando exemplos, contando histórias, anedotas, reforçar, mas você racionalmente, né, embasando o seu argumento, você colocou logo depois de chamar a atenção, você reforça ele, né, constrói ele de uma maneira lógica e, por fim, você traz pro emocional. Então, isso que ele é o passo além dos gregos, se não me engano, é o Aristóteles lá, né, mas que ele já dizia da retórica, de dividir em 3, de chamar a atenção, apresentar o objeto e depois, né, argumentar em cima, mas os gregos param ali nessa parte racional, lógica, e ele vai no passo além de terminar com um apelo emocional, porque se o coração pesa, né, por que não usá-lo? É mais ou menos a ideia dele, assim, né, que um pouco ali dos gregos, que era, não, você vence o argumento de forma racional, você constrói logicamente, de uma maneira que fique irrefutável, ou minimamente irrefutável, e o Cícero introduz aí essa parte para você fechar com um apelo emocional, e o cara era demais, meu. Assim, aproveitar já algumas outras deles aí que ficaram muito famosas, além do oratória, tem as filípicas, que são os ataques dele a Marco Antônio, as catilinárias lá da conspiração catilinária, ele escreveu também sobre Bruto, o cara era fera. Tem várias cartas também que acharam dele, mandando para outras pessoas, uma que foi publicada, acho que como diálogo sobre amizade. O cara era fera demais, o cara era fera. Eram cartas pro um amigo dele, né, pro grande amigo dele. Isso, foi o amigo dele que ele escreveu a vida inteira, sempre contando o que ele tava passando, o que ele tava sentindo. Quando ele tava no exílio, ele, tô muito triste, vou me suicidar, não sei o que, mas sua carta me trouxe de volta a razão, e não sei o que. Ele era bem... esse cara era o parça dele, né? O parceirão dele. E é legal que essas cartas que ainda existem, né, e você consegue ver um pouco assim do homem por trás do político também. Você não vê que ele que o discurso dele que é só, não posso dizer assim, para tirar benefício próprio. Não, ele tinha realmente boas intenções em quase tudo que ele fazia. Ele era muito diferente do romano médio normal, né? Ele ser mais pacifista, de prezar mais a razão, a mente, que o corpo em si, né? Os romanos eram muito bélicos e tal, e ele introduz essas tantas cartas, os livros que ele escreveu, assim, ele era como se fosse, pro latim, mais ou menos o que o Shakespeare foi pro inglês, ou sei lá, o Machado de Assis aqui
aqui pro português brasileiro, porque antes dele o latim era uma língua vulgar, assim, né? O pensamento era em grego, era tudo a linguagem da ciência, da filosofia, era grego. O latim era uma língua do povão. Ele pegou o latim e criou conceitos filosóficos no latim novos, né? Ele não só criou, né? Ele adaptou alguns termos filosóficos do grego pro latim, criou outros, né? E aí ele conseguiu colocar o latim como uma língua que você tem que estudar para entender o conceito filosófico que ele tá falando, assim como a gente tem que estudar, né? Os filósofos estudam o grego para entender perfeitamente o conceito, né? A palavra dentro da língua tem um outro significado, dentro da filosofia tem outro significado. E ele fez isso com o latim, né? Ele botou o latim dentro da filosofia a partir daquele momento. E influenciou o Santo Agostinho, diz que liu o livro dele, se converteu ao cristianismo, depois ele influenciou os caras do Renascimento, do Iluminismo, e influenciou os caras da Revolução Francesa. Então, assim, pega qualquer lado político que tem aí, o cara influenciou. A de independência americana também Independência foi influenciada. Então, pra ver o quanto ele influenciou na sua vida e assim, né, o quanto às vezes fica, pelo menos no podcast aqui, a gente não dá a atenção merecida, né? Até acho que eu tava conversando, se não me engano, foi com a minha mãe esses dias, ou não lembro aonde, mas que antigamente o pessoal estudava até Cícero nas escolas, né? Fazia parte do currículo você estudar as catilinárias, não sei o que, não sei se era pra linguagem, alguma matéria ali de comunicação, mas agora a gente nem ouve mais, né? É um cara que, assim, se você não for alguém que gosta de Roma, ou filosofia, ou sei lá, diferente de Júlio César, Augusto, até a pessoa pode não saber explicar quem era, quando viveu, o que fez exatamente, mas está no imaginário popular, né? O Cícero realmente, da nossa geração, pelo menos aqui, não está. Não. E ele também ficou numa posição ali durante esse período, ele foi uma figura muito representativa, mas ele estava sempre mais ou menos de um lado, mas também brigava com esse lado, aí brigava com outro, não queria saber de autoritarismo, então brigou com Júlio César, mas também quando Júlio César foi cônsul, ele ficou meio escondidinho também, para não acontecer nada com ele. Então ele é um cara que ficou ali, eu até brinquei aí durante os episódios, que ele era meio uma terceira via ali, né, em Roma, e como talvez nesse período ele não foi um general, né, não foi que nem o Pompeu, o Júlio César, o Marco Antônio depois e tal, não teve um exército. Apesar de que eu li uma história dele, que durante um período ele foi procônsul, né, numa província ali mais pro leste, como é que chama? Silésia, alguma coisa assim, e ele tocou bem lá, deixava todo mundo meio que livre pra fazer o que eles queriam, não sei o que, e no fim das contas foi bem aclamado lá e tal, mas foi numa província, né, com pouca relevância. Mas enfim, a gente sabe que era um cara super inteligente, era um cara que sabia aonde ele podia pisar, né, o limite dele, às vezes ele tentava passar, via que não deu, voltava, recuava também, não era um malucaço, né, de ir pro pau assim, com quem ele sabia que ele ia perder. Sim, ele era muito, como você falou, ele era independente, ele era uma terceira via, mais racional, né, menos passional, mas e ele estava sempre do lado da República, ele sempre queria manter a instituição República aí, até nessas cartas que ele troca com o amigo, que a gente esqueceu o nome, o amigo uma hora questionando ele, mas como você, né, por que você liga tanto para uma instituição que é toda preenchida por homens completamente desonestos e tal, e ele fala, não, mas a instituição é honesta, com o tempo os bons virão e tal, então ele acreditava muito na República como instituição, no Senado, no poder dividido, ele era muito contra, e ele vai se posicionando contra. Quando o Pompeu, né, primeiro desponta lá como o cara que cheio de fama, glória, que estava, assim, usurpando muito poder, ele se põe contra o Pompeu, né, aí vem o triunvirato, ele se põe contra o triunvirato, aí não teve o Catilinária lá também, que tenta dar um golpe para tomar o poder, ele se foi contra, até depois enforca os conspiradores ali no ano que ele é cônsul, que dá um BO pra ele o resto da vida, né, que ele, acho que isso ele chega até a abordar no podcast aí, quando pegam os conspiradores lá, né, ele que denuncia e convence o Senado a dar uma pena capital logo pros caras lá, matar todo mundo antes de ter julgamento e tudo, ele até enforca os caras. Isso
Isso foi no ano que ele foi cônsul, né? Em 63. E nesse ano, se eu não me engano, o Júlio César era questor ou pretor, alguma coisa do gênero. E nesse julgamento tava todo mundo lá, né? Foi um julgamento que ele levou todo mundo e foi uma das outras grandes batalhas de oratória dele, porque uma hora ele falava, aí ele ganhava o público, aí o Cato falava, ganhava o público pro outro lado. Júlio César chegou a falar que era um absurdo matar um romano sem julgamento, e foi uma coisa que depois, quando ele virou ditador, ele passou, acho que uma lei, né, dizendo que você não poderia matar um romano sem ter o devido julgamento. E o Cícero ganha essa discussão, né, essa via oratória, via sentimento, via xingamento, via tudo, e consegue matar o pessoal da conspiração, e isso marca muito, né, o consulado dele por ele ter feito isso, né. Acho que a gente pensa que é um cara assim, pô, super racional, que defende a república, não sei o quê, mas você vê que também na hora de teve que botar a mão na massa, ele botou também, né. Ele achava que a república era um conceito tão nobre, né, e tão grande, que ele passou por cima aí de muita coisa pra, inclusive, matar os caras pra... Vai ser uma mácula na carreira dele, realmente, e pra sempre ele vai ser acusado disso, de ter matado, né, pra sempre falar, mas o Cícero, e é que ele matou os caras lá, sem julgamento. Vai ser aquela carta na manga, de, o cara é condenado, o Vinícius, sei lá, alguma coisa, sabe? É o 7x1 do Filipão, né? É o 7x1 do Filipão. Ganhou a Copa, mas e o 7x1? E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! O 7x1, não sei o que. É bem por aí. Então, esse realmente é algo que não dá pra defender ele, assim, até a causa, né, de defender a República era algo nobre, a justificativa dele disso que acontecer, matar os caras logo, os cabeça logo, é que a conspiração continuava em andamento, entendeu? E se o processo corresse no devido processo legal, né, se corresse como deveria, seguindo todas as moções, e a República podia cair no meio do caminho, porque ele ainda estava em andamento, eles podiam continuar se articulando. Não que eu tô defendendo o ponto, só deixando que esse era o ponto dele, né? Sim. Que precisamos matar agora ou a República tá em perigo, mas realmente é algo que surge aí. Todo mundo fala bem dele, mas é o 7x1, é aquela moedinha, uma tocada sem... E foi o primeiro embate dele, grande embate com o Júlio César, né? E o Júlio César, inclusive, sugeriu prisão perpétua, né, pros caras, em vez de matar na defesa depois dele. Depois até o pessoal fala, desculpa aí se eu interromper, mas vão acusar o Júlio César de fazer parte da conspiração. Exato. Até porque foi o único que meio que defendeu os caras lá, mas desculpa, conclui seu pensamento. Não, e justamente por isso, né, assim, depois ele foi ele era um grande crítico de qualquer pessoa que tentasse acabar com a República. Quando o Júlio César cruza o Rubicão lá em 49, ele foge, né, ele foge com o Pompeu, né, primeiro pra Dyrrhachium, depois vai pra Pharsalus, então ele tava nas duas grandes batalhas lá, da Guerra Civil lá do Júlio César com o Pompeu, e ele tava no meio do pessoal ali quando o Pompeu perde a batalha final, né, de Pharsalus, e ele volta pra Roma com o perdão do Júlio César, né, o Júlio César perdoa ele por ter teoricamente assumido o lado lá do Pompeu, não que ele fosse um grande fã do Pompeu, mas ali entre os dois, ele tava em Roma, né, quando o César atravessou o Rubicão, e ele acabou indo com o pessoal lá pra Grécia. Sim, e o primeiro triunvirato aí, que era o Júlio César, o Pompeu e o Crasso, antes de brigarem em virar guerra civil ali, mas era pra ser um quarteto ali, eles tinham convidado o Júlio César, que esquematizou tudo, o quarto elemento era pra ser justamente o Cícero, aí o Cícero não aceitou participar dessa conspiração. Conspiração! Mas o Júlio César tinha grande admiração por ele mesmo também, né? Apesar da recíproca não ser verdadeira. E o Cícero não tinha simpatia pelo Júlio César. E ele não aceitou justamente porque ele achou que aquilo ia se voltar eventualmente contra a República, né? E ele era o defensor da República e ele via que aquele arranjo ia contra, né? Era uma forma de driblar o Senado, era uma forma de driblar a discussão. E ele gostava também, outro argumento que eu ouvi dele não querer se juntar, é que ele gostava de ter a posição dele independente. Se ele ter que se formar com o quarteto ali, ele não ia ter a opção de criticar livremente uma proposta do Júlio César que eventualmente ele não gostasse, ele não ia conseguir apoiar só pelo acordão ali, ele tinha que defender o que ele acreditava, né? Também, não sei se isso é verdade, mas isso ele só aceitava também ele acreditava que quem ele ia defender estava com a razão, que ele também não quis se juntar a movimentos políticos para ter que tomar um lado e sempre, sabe? Eu sou, sei lá, Bolsonaro, eu sou PT, eu sou não sei o que, eu vou votar com eles independente do que venha. Não, ele sempre queria ter o seu pensamento
ser crítico e falar, isso vem desse cara, independente se eu gosto do cara ou não, eu acho isso bom e vou votar com isso, ou eu adoro esse cara, mas eu não gostei dessa proposta, por isso, e vou votar contra. Então, é legal ver que o cara, pelo menos, né, na teoria, defendia o que acreditava. E essa postura dele foi justamente o que levou ele a ser cônsul, né? No ano que ele foi cônsul, ele foi eleito em 62, e era um tempo depois do Sula ter abandonado o poder, devolvido a república, morrido, e tava naquela confusão, e todos os apoiadores, né, todo mundo que tinha ali para ser eleito, era ou apoiador do Sula que tinha sobrevivido, ou era muito novo ainda, para não ter vivido a época dele, e ali os optimates estavam, os conservadores estavam ali numa indecisão sobre quem indicar, porque não queria indicar ninguém muito de guerra, nem ninguém muito cru, e tinha o tio do Marco Antônio, concorrendo, tinha o Catilina, e eles chamaram o Cícero para ser o candidato deles, porque ele era um cara assim, que não tinha muito, que era mais independente, que não tinha ligação, né, direta com o Sula, nem com ninguém e tal, e ele acabou sendo eleito, né, junto com o tio do Marco Antônio por isso, e ele fez uma jogada interessante lá, que ele prometeu, o cara era cônsul, né, então no ano seguinte ele ia ser indicado para ser procônsul de alguma província, e ele ofereceu pro tio do Marco Antônio a província que ele seria procônsul, em troca o tio do Marco Antônio ficava quietinho e deixava ele mandar do jeito que ele queria. E isso meio que deu certo, assim, foi uma jogada muito, muito, né, sábia dele, assim, em termos políticos, e ele conseguiu fazer um ano relativamente tranquilo, né, mas depois, obviamente, teve a conspiração Catilina lá, então foi um ano que acabou sendo conturbado no final, mas ele conseguiu tocar o que ele queria. E ele venceu o próprio Catilina na eleição. Sim. Também, então, tanto essa conspiração e a morte depois dos conspiradores lá, dizem que ele também foi muito treta política, que ele, acusou os caras de muito mais coisa, mas uma conspiração, a gente tem um episódio lá, quem quiser ouvir aí dessa conspiração catilinária, mas assim, foi a mácula ali e é um detalhe legal. Em relação à província, eu não lembro que província, acho que depois ele vai pra Sicília, né, mas ele, do Marco Antônio ali, depois que será cônsul, é procônsul, né, já falamos isso também no podcast, que lá que tu recuperava o investimento que você gastou pra ser cônsul, teu cursus honorum todo ali, você vai pra uma província e você esfola ela, né, então tinha muita briga para ir pras províncias que tinham mais grana, ou seja, quando você ia poder recuperar o caixa, ou onde tinha capacidade de expandir, porque aí tu, né, tomava outros territórios e consequentemente também os espólios de guerra ali, a grana. Então o Cícero dá o filé mignon pro irmão do Marco Antônio e falou, pega aí o filé mignon depois, mas deixa eu governar. E como o cara tava lá mais interessado em recuperar o investimento do que fazer política, né, e o Cícero justamente o contrário, ele não tava lá para se enriquecer, ele tava justamente para fazer política, conseguiu fazer esse acordo aí, né, tu pega o filé mignon depois, e só que tu não me atrapalha na minha legislação aí, senão eu vou pro filé mignon. O cara tava mais preocupado com o dinheiro, então o Cícero governou quase que sozinho. E durante o segundo triunvirato, ele era o grande crítico do Marco Antônio, né? Sim, até antes do triunvirato se formar, né? Logo assim, com a morte de César, o que ele via era, ele já não queria ninguém no poder, mas o César era um cara diferenciado, digamos assim, né? O Marco Antônio, ele era o porra louco, o playboy folgado, ele era um excelente soldado, ponto final, sabe? Ele tinha muito medo que, como o César deixou o poder, né, como ditador perpétuo, como cheio de poder concentrado, como nunca tinha acontecido antes na história de Roma ali, ele tinha muito medo que o Marco Antônio acabasse com aquele poder. Ele já não gostava do César, mas ele lá pensava, essa concentração de poder na mão de alguém como o Marco Antônio não pode acontecer de jeito nenhum. Tanto que ele vai se juntando até com Otávio, né, primeiro, para de alguma forma colocar em xeque o Marco Antônio ali. E tem as perípicas e tal. Só que aí, quando o segundo triunvirato se forma, né, que os cesarianos se unem, o Marco Antônio fala, eu quero a cabeça de Cícero, né? Reza a lenda aí que o Otaviano tentou por 2 dias convencer o Marco Antônio a não matar o Cícero e tal, mas que não teve jeito. Depois de toda a perseguição política que o Cícero fez com ele conseguiu declarar inimigo do Estado. Tem as Filípicas também, né, que é os discursos contra Marco Antônio, uma obra famosíssima aí do Cícero. Não teve jeito. O Marco Antônio queria a cabeça a qualquer custo. E o Otaviano depois, quando vira imperador, eu acho que ele pega o filho do Cícero, né, e meio que traz pra dentro do império
império e dá poder, bastante poder pra ele, assim, meio que tentando... Da herança, ele se sente culpado mesmo. E Cícero, depois com essa morte aí, em vez de ele é aí que ele morre meio que como um mártir, né, da República e tal. Então, dali pra frente, ele fica muito mais venerado, né? E como o Otaviano ainda gostava dele, né? Essa morte aí foi exclusivamente a pedido do Marco Antônio, e que depois o Otaviano e o Marco Antônio entram em guerra, né? Termina com a morte do Marco Antônio. Então, assim, o Otaviano também depois promove mais o nome dele, e aí sim, Cícero, pro pessoal daquela época, diz que quando a estrela dele mais brilha é justamente aí após sua morte, no século seguinte, que Cícero passa a ser obrigatório em toda a escola romana, vai ter que estudar Cícero, não importa onde esteja, é o cara mais influência. Tem até Júlio César, acho que escreve em alguma carta lá que ele manda pra Roma, das conquistas dele, não lembro exatamente quando, mas tem uma frase mais ou menos assim do Júlio César, né, que as conquistas territoriais dele não equivalem, não chegam aos pés da evolução espiritual que Cícero trouxe pro povo romano, alguma coisa assim que Júlio César escreve, né, que meio que puxando o saco do Cícero ali e comparando o que eles fizeram, né, o Júlio César trazendo um monte de território, riqueza nova, nos compara a elevação do espírito que o Cícero trouxe pro povo romano e tal. E o pior, assim, né, no fim das contas, o pior foi que eles, né, o segundo triunvirato, quando colocou o Cícero nas proscrições daquele ano, acabou que meio que foi por... Não dá pra falar que não foi por nada, mas eles esperavam, né, arrecadar muito mais e acabou sendo um valor muito ínfimo, né, perto do que eles precisavam e queriam. Justamente porque eles mataram tanta gente que todo mundo ou não podia, né, ou o cara não tinha mais ninguém com dinheiro pra comprar as propriedades que eles tinham, né, tomado de quem estava morto, ou também a pessoa que tinha medo de comprar a propriedade e depois entrar na lista de proscrição. Você falou, tem dinheiro ali, sobrou um pouco de dinheiro, tá comprando, deixa ele comprar e a gente já toma dele o dinheiro, as propriedades, realmente, então, aí, boa pra gente pegar um gancho aqui, final, que a gente resolveu fazer esse episódio do Cícero justamente porque a gente achou que ele merecia mais atenção, né, e que ele foi é uma marca muito grande, né, ele ter morrido nessa proscrição e ali daqui a uns anos, né, depois da outra guerra civil, acabar de fato a República, né, ele morre junto mais ou menos com a República, ele não viu o Império. Exatamente. Mas assim, nesse gancho de expor mais um pouco dos personagens, né, a gente vê que também na história romana o papel da mulher fica muito secundário, né, depois aí, quando Otávio virar imperador, virar o Augusto, a mulher dele vai começar a participar bastante, mas até então a gente quase não ouve, né, e aí no meio desse segundo triunvirato, nas proscrições do segundo triunvirato, que eles estão tentando levantar dinheiro, que é quando eles mataram Cícero e tal, ou seja, né, todos os inimigos estão sendo caçados brutalmente, sangue mesmo jorrando, e como o César colocou, eles não estão conseguindo levantar o dinheiro necessário, né, inunda o mercado de novas propriedades, faz baixar o preço, quem tem também fica com medo de comprar, então estão torrando as coisas a preço de banana e não está levantando dinheiro para pagar as 20 legiões, 25 legiões que eles têm que pagar e levar pra guerra e armar e alimentar, treinar, transportar. Aí eles começam a ter novas ideias, né? Vão colocando primeiro, começam a cobrar imposto de cidadão romano, né? Que era uma coisa que não acontecia ali, principalmente da cidade de Roma, mas mesmo da Península Itálica, o normal era não cobrar imposto dali. Os impostos vinham das províncias, só que as províncias agora estão parte controladas ali pelo pessoal dos libertadores, parte controlada ali pelo Sexto Pompeu, e pagar uma guerra dessa magnitude aí começa a ficar difícil. Eles começam a colocar o imposto nos romanos, o que era uma coisa impensada, e aí eles também tentam trazer uma taxa ali sobre, uma cobrança única ali, mas trazer como se fosse um imposto sobre as 1.400 mulheres mais ricas de Roma. E aí gera uma revolta com uma tal de Hortência tomando a liderança. Quer falar um pouco dela? Quero. Não, a mulher era braba. Era braba e era, como o Cícero, ela era conhecida, né, como uma oradora
imperadora também. E ela, quando o Triunvirato baixou essa lei aí cobrada, essas 1.400 mulheres mais ricas de Roma, ela foi não lembro pra onde que ela foi, mas ela foi ali pro lugar ali, pra ali onde o pessoal circulava e tal, pra frente do fórum, né, onde estavam ali os outros youtubers ali, e começou a mandar um discurso lá, dizendo que já tinham tirado os pais delas, os maridos, né, por causa das guerras, por causa da proscrição e tal, e agora querem a riqueza, né, querem os valores que ela tem, mas por outro lado não querem dar cargos, não querem dar honras, não querem dar nada em troca por aquilo, e que era um absurdo, né, são tempos de guerra e etc e tal, e vai, né, também fazendo através da eloquência, da oratória, vai convencendo o pessoal ali, né, a turma tá ali olhando o discurso, vira pro outro e fala, pô, essa mulher tem razão aí, né, tá falando um negócio aí que, pô, sacanagem, os caras já acabaram com a família da mulher, mataram o marido, não sei o que, vai querer cobrar dela agora e tal, pô, os caras tem que ver outra coisa. Tá? E ela também, pelo que eu vi, elas mandam representantes na casa das esposas ou familiares do pessoal do Triunvirato, e a Otávia, né, aceita a causa, né, diz que é justa também e tal. A mulher do Lep também aceita, só a mulher do Marco Antônio que toca as mulheres de lá e fala, some daqui. Some daqui, meu! Some daqui, mano! Some daqui! Some daqui! Não quero saber desse negócio, não. Tô dando essas tretas aí com o meu marido. Mas no fim das contas elas conseguem, né? Acho que de 1.400 só vai para um número bem menor, assim, de pessoas que vão ter, de mulheres, né? Que vão ter que contribuir. Então, ela vai, antes de chegar lá no fórum, que ela já copta ali, né? A Otávia, a irmã do Otaviano, a mãe do Marco Antônio, a mulher do Lepe, só a Fúvia mesmo, que era a mulher do Marco Antônio, que toca elas pra correr, não quer se envolver, mas as outras todas ela convence, e aí vão lá pro fórum, lá onde está todo mundo, onde ocorrem as discussões, né? A Hortência pede a palavra e faz um baita discurso mesmo desse, dizendo que, como você colocou aí, que vocês já mataram nossos maridos, nossos irmãos, nossos pais, e agora quer tomar nosso dinheiro. Aí o pessoal cita, né, que precisa, que é pra guerra, que não sei o quê, que tem um precedente, que as mulheres ajudaram lá nas guerras púnicas pra Roma conseguir levantar um outro exército. E aí ela fala que nas guerras púnicas houve, né, realmente isso, mas as mulheres primeiro doaram voluntariamente das joias delas e tal, não foi o Estado tomando a força. E ela fala, e segundo, se os partos estiverem batendo na porta e os gauleses, vocês podem contar com a gente. Agora, pra vocês se matarem, pra irmão matar irmão, não sei o quê, pra proscrições, vocês não proscreveram meu pai, vocês não proscreveram não sei quem, me prescreve então, aí me põe na lista e me mata, mas meu dinheiro vocês não vão tomar, não sei o quê. Aí fala que começa uma baita treta lá no fórum, né, tipo, todo mundo vira uma confusão generalizada, que mandam retirar as mulheres, elas falam que não vão sair, e aí daí vira uma baita treta, e no dia seguinte, realmente o pessoal cede. E aí parece que das 1.400, foi só 400 mulheres ficaram, e mesmo assim essas vão pagar só 30% do que teoricamente elas teriam, seria o imposto sobre ela, teriam então baixou de 1.400 para 400 e ainda tiveram um desconto de 70% do que iriam pagar. Mas olha a coragem, né? Tipo, porque assim, tá rolando as proscrições, qualquer pessoa que fala, pô, não gostei da proscrição, já vai pra lista. Por quê, né? Tipo, alguém falou mal ali no bar, não, põe na lista aí, já tava nesse nível, né? Porque não estavam conseguindo dinheiro, então agora qualquer motivo, antes ia ser um número limitado ali, ia ser os inimigos políticos, conspiradores de César, não deu a grana, aí começa a virar todo mundo mesmo, aí qualquer jogou pra casca de lixo, proscrição, a data da propriedade. E no meio disso a mulher vai lá, no meio do fórum, pede a palavra, argumenta, né, rebate tudo, mandam retirar, não vou sair e ganha. Então, respeita as minas. Palmas pro Hortência aí, que olha que coragem. Mulher braba. Haja coragem, hein? Os homens tudo quietinho lá, né? Tudo a maioria, fugiu, né? Ou fugiu, não sei o que, e ela batendo de frente lá. E, pô, merecem mais espaço aí. César, acho que deu nosso assunto aí, eu queria agradecer a sua presença, só falar também dedicar você que sugeriu até, mas a gente dedicar esse nosso humilde podcast aqui, nosso humilde episódio pra rainha falecida, quer falar um pouquinho dela aí, antes da gente dar o tchau
deixar o último tchau? Vamos, bora. Ela, já que a gente tá falando, né, de mulheres aí participando da história, a Rainha Elizabeth foi a mulher que mais reinou no mundo, né, na história. Ela reinou por 70... A monarca mais longeva. Reinou por 70 anos, né, quem ganha dela é só o Luís XIV, que foram 72 anos, mas ela reinou por 70 anos adulta, né. O Luís XIV recebeu a coroa com 4 anos, teve regência, né, tomando conta lá do reino enquanto ele não tinha maturidade suficiente. Então, a gente pode dizer que a rainha que realmente, a pessoa, né, que reinou por mais tempo na história documentada, né, porque tem uns outros aí que não é tão certo, mas documentada, foi uma mulher e foi a Rainha Elizabeth, que faleceu essa semana. A gente faz nossa pequena homenagem aí, bem humilde pra ela. Foi uma grande monarca, assim, né, do que a gente acabou de falar aqui, ela não fez uma pontinha de unha do que esses malucos fizeram na época de Roma, né? Ela também já foi de uma época que o monarca já é uma figura mais figurativa, né? Mais decorativa. Com certeza. Não era poder político, assim. Mas ela realmente deu um rosto pro Império Britânico, aí que a gente consigo, né, associar a Inglaterra, o Reino Unido com ela, né? Vai ser engraçado. E ela tinha um carisma, né? Que eu acho que o Charles não tem ali. Vai realmente, não sei como é que fica essa monarquia depois. A gente sabe que o passado britânico aí tem várias sinônimos, coisas né? Vai falar, mas acho que não dá pra jogar direto na conta dela, não. Não. O Império Britânico tem bastante 7-1, né? Tem muito 7-1. Como monarca, acho que vale uma homenagem. Ela foi e ela também assumiu como rainha, né? Foi uma figura feminina de protagonismo por muito tempo, onde as mulheres não tinham, né? Então, eu acho que isso também é um ponto a favor dela de representar, né? E de alguma forma ser uma figura feminina que representasse poder, que representasse autoridade. Lógico que você não consegue muito aspirar para ser rainha, né? Ter essa coisa de berço, de herdar, mas acho que é importante para o movimento feminino como um todo ter uma representante. Você fala, mas mulher não pode, tem que ser o quê? Mas olha aqui, a rainha do maior império é uma mulher, então não vem com esse papo de sexo frágil. Eu acho que vira assim, uma referência, pelo menos de alguma forma, né? Então, deixar aqui a homenagem à mulherada da história que sempre teve pouca visibilidade perante os homens. E ela foi uma representante contrária aí, como você disse, a monarca mais longa a reinar aí, dependendo da ótica, né? Se olhar de realmente poder governar, não ser só realmente decorativo. Então é isso. Mais alguma coisa aí? Não, agradecer aí o pessoal que acompanha, que ouve, né? Vou mandar um abraço aí pro pessoal que não pôde participar hoje, que eu sei que gostaria muito, que sempre contribui pra caramba aqui pro papo. E é isso. Segue a vida, continua o podcast, que a gente sempre vai ter assunto aqui. Boa. Muito obrigado aí, te agradecer também por vir participar, por sempre apoiar o projeto. Pedir pro pessoal aí também que quiser apoiar a gente, eu tenho o nosso padrinho, Roma Nua e Crua, né? padrim.com.br/Roma Nua e Crua. Quiser fazer um pix aí, aquela ajuda como dá, o que pode, quando dá, pontual. É o meu nome completo, brunoesquivelbrand@gmail.com. E se não puder ajudar financeiramente, deixar um comentário ou 5 estrelas lá no Spotify, no podcast, isso tudo ajuda a gente a bater o algoritmo aí e chegar cada vez para mais pessoas. Deixar um abraço aí pro pessoal que também não pôde participar aqui, o pessoal que contribui, que, né, não só financeiramente, mas sempre enriquece aqui as nossas conversas. Mas é isso aí. E muito obrigado, César, aí, em especial, por acordar domingão cedo aqui pra gente fazer esse episódio pra galera. Valeu, grande abraço aí. Tchau. Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!